vão conhecer e vão ver como essa pérola brilha. E, Reinaldo, que a espiritualidade amigo envolva, que Jesus te inspire muito. E a palavra é sua, a reunião é sua, mas depois você devolve ela para nós às 8h35, por favor. Tudo bem. Olha, boa noite a todos aí, a todas. Que Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade, né? Eu não sabia, o grupo é de estudo da mediunidade, né? Então, o tema que eu trouxe não está relacionado diretamente à mediunidade, é um tema do Evangelho, né? Mas como a Cecilinha havia me convidado, e eu falei assim, então eu vou levar, mas estou trazendo para vocês um tema do Evangelho. Mas não há dúvida que vai contribuir aí para os trabalhadores da mediunidade, né? Bom, o tema, vocês já sabem, homens de fé, né? Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse tema, eu vou apresentar o livro de onde nós tiramos, né, esse estudo. Então, aqui está o livro Pão Nosso. Esse livro aqui é um livro maravilhoso, um livro lá da safra, da produção mediúnica do nosso querido Francisco Cândido Xavier, faz parte daquela coleção Fonte Viva, onde nós vamos encontrar Caminho, Verdade e Vida, o Fonte Viva, o Pão Nosso, Vinha de Luz e Ceifa de Luz, né? É um conjunto de obras em que Emmanuel faz um estudo de várias passagens, vários versículos do Evangelho, né? Emmanuel, como nós sabemos, né, e os estudiosos da sua obra pontuam sempre, é um grande conhecedor do Evangelho, não é? E essa obra em particular, né, ela também foi agraciada há um tempo atrás com um prêmio, né? Eu não sei se a Federação Espírita Brasileira inscreveu ou alguém, alguma outra pessoa inscreveu, mas um prêmio até norte-americano, né? Não é um prêmio brasileiro. Ela ganhou a medalha de bronze na categoria Pensamento Cristão, né? Nos Estados Unidos. Então, nós vamos apresentar aqui o capítulo 9 desta obra e vamos, então, desenvolver aqui as nossas reflexões a partir desse homens de fé que Emmanuel nos apresenta, né? Então, dito isso, fica, né, claro, a sugestão de leitura. Acredito que muitos devem conhecer. Quem não conhece, o livro Pão Nosso. Fica aí a sugestão, né? Um livro excelente para o Evangelho no Lar também, né? Bom, Homens de Fé. Vamos ver esse título que Emmanuel deu. Se nós fôssemos consultar grandes filósofos, pensadores, acerca dessas palavras, nós encontraríamos, não há dúvida, conceitos preciosos, aprofundados, não só acerca do homem, como também da fé. Mas não é esse o nosso objetivo. Então, o nosso objetivo aqui é bem mais simples e bem mais direto. Homens aqui, nós todos acreditamos que compreendemos que Emmanuel não está se referindo aqui ao gênero masculino, né? Homens do gênero masculino. Esse homens aqui tem uma concepção mais ampla, né, de humanidade. Então, esse homens aqui, mulheres, homens, a humanidade em geral. Agora, a fé, né?
buscando lá num bom dicionário, nós vamos encontrar para essa palavrinha várias acepções, né? E dentre as várias acepções de uso dessa palavra, nós vamos encontrar uma que se encaixa bem neste título de Emmanuel: fé como sinônimo de confiança, né? Então, andando um pouquinho mais ali no verbete, nós vamos encontrar ter fé, que significa ser digno de crédito, né? E ter fé em depositar confiança em confiar. A partir daí, nós já temos, né, uma interpretação, uma compreensão desse título, né? Homens de fé, então, indivíduos, homens, mulheres, a quem podemos confiar, a quem podemos depositar a nossa confiança. Homens, mulheres dignos de crédito, a quem podemos dar crédito. E aí, então, né, a partir disso, a gente perguntaria, mas quem são esses indivíduos, né, a quem podemos dar crédito, a quem podemos depositar a nossa confiança, confiar? E aí, então, vamos adentrar na mensagem de Emmanuel para a gente descobrir quem são esses homens de fé. Logo no início, como todas essas mensagens de Emmanuel, elas são encabeçadas por uma citação, né? Uma transcrição de uma passagenzinha do Evangelho, onde há, não há dúvida, um ensinamento. E para essa mensagem, Emmanuel destacou estas palavras de Jesus registradas por Mateus, no capítulo 7, versículo 24. As palavras são: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Então, essa é a citação que Emmanuel coloca na abertura desta página, tirada lá do Evangelho, Palavras de Jesus. Mas em que contexto Jesus as proferiu, né? Proferiu essas palavras? Nós vamos encontrá-la no final do Sermão da Montanha, né? Esse momento maravilhoso da passagem de Jesus aqui pela terra, em que ele nos legou preciosos ensinamentos, e quando ele então está encerrando já o seu sermão, após ter nos trazido inúmeras lições, inúmeros ensinamentos, ele vai dizer isso, né? Como se fosse um alerta, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, aquelas palavras que ele havia acabado de dizer, né? Aqueles ensinamentos que ele havia acabado de transmitir para a humanidade, para aqueles que o ouviam àquela época, mas que ficou para toda a posteridade, para todas as épocas, para todos os tempos, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ao homem, ao indivíduo aí, né? Previdente, ao indivíduo cauteloso, ao indivíduo cuidadoso, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ora, que edificou, né, a sua casa em bases seguras, né? Mas que bases seriam essas? A da mensagem que ele trouxe, né? A mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho. Muito bem, já de início aí, a gente teria assim um puxãozinho de orelha, né? Vou contar para vocês
esse estudo, quando eu fiz pela primeira vez, o pessoal do Ivon Costa me convidou para falar. E lá eles estão estudando essa obra, o Pão Nosso. Então, os oradores, né, que são chamados para falar, escolhem um dia e naquele dia já tem a mensagem lá selecionada. E eu não sabia, né? Então eles me chamaram, ô Rinaldo, que dia que você pode fazer o estudo para nós? Aí eu fui vendo as sugestões deles, aí eu posso nesse dia. Então caiu para você a mensagem 9 do livro Pão Nosso. E aí eu fui, então, na mensagem, né? Porque o estudo tinha que ter como base essa mensagem. E eu fui na mensagem para ver, né, para conhecê-la e desenvolver as reflexões em torno do que ela nos traz. E aí me deparei com esse homem de fé, né, com esse puxão de orelha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, previdente, cauteloso, cuidadoso, que edificou a sua casa sobre a rocha. Só que Emmanuel, quando coloca, né, ele coloca apenas esse trechinho, mas Jesus desenvolve mais, né? Ele acrescenta mais algumas informações que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, após dizer isso, ele ainda vai acrescentar: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Né? Então, não há, eu acho que essas palavras de Jesus são muito claras, né? O alerta que ele faz ali, após ter enunciado tantas lições, tantos ensinamentos através do sermão, ele chama-nos a atenção, né, para a prática, o exercício de tudo aquilo que ele havia transmitido. Aquele que então abraçasse aquela causa e vivesse aquela mensagem se equivaleria a este indivíduo prudente, né? Esse indivíduo cauteloso que edificou a sua casa, né? A sua vivência sobre a rocha em bases seguras, bases essas que são a própria mensagem do Evangelho. Mas por quê? Porque todos nós passamos, inevitavelmente, todos, por tribulações, por desafios, né, na nossa existência, por provações. E quando vêm essas provações, quando vêm esses desafios, essas problemáticas que às vezes necessitamos viver para o nosso próprio crescimento, o indivíduo que é prudente, ele vai o quê? Viver essas tribulações, esses desafios, essas provações com maior segurança, né? E com grandes chances de sair vitorioso dessas experiências desafiadoras. Em contrapartida, aquele indivíduo, né, que ouviu a palavra, estudou a mensagem, mas não viveu-a, não se esforçou por vivê-la, por incorporá-la na sua vida, né? Quando vêm as dificuldades, os desafios, né? Essas provações, essas tribulações, porque todos passamos na nossa existência, ele tem grande probabilidade de
falir, né? Por não ter, então, a sua vivência embasada nessa mensagem, nesses ensinamentos que o Cristo trouxe para nós, né? Que Jesus trouxe para nós. Muito bem, então esta é a citação inicial, né, que Emmanuel coloca na abertura da sua mensagem, mas depois ele vai desenvolver, né? Eu não vou ler aqui a mensagem para vocês, vocês vão ficar aí, né, para depois consultar o livro, mergulhar nela para descobrir tudo aquilo que ela tem para nos ensinar, mas eu vou apresentar uma síntese para nós aqui. Né? Muito bem. Então, Emmanuel, depois dessa citação, vai dizer assim para nós: os grandes pregadores do Evangelho se mostraram realmente como valorosos representantes do cristianismo quando não se esqueceram de testemunharem as lições que divulgavam. Então, olha bem isso aí, né? Ora, se a gente for, né, buscar na história do cristianismo os grandes vultos que divulgaram essa mensagem, a mensagem do Cristo, encontraremos muitos, vários, notáveis. Mas Emmanuel pontua muito bem aqui, com muita clareza, direto, sem meios termos, né? Esses valorosos representantes do cristianismo se notabilizaram realmente não apenas pela pregação que fizeram, mas, sobretudo, porque eles também viveram essa mensagem, né? Colocaram-na em prática, exercitaram, exemplificaram aquelas lições que divulgavam. Emmanuel, né, continua: os verdadeiros homens de fé, aí a gente já pode, né, perceber quem são esses a quem podemos confiar, depositar a nossa confiança, dar créditos. Os verdadeiros homens de fé são aqueles que ouvem os ensinamentos e os praticam, esforçam-se por aplicar em sua vida, né? E aí eu pensava, né, quando eu estava preparando esse estudo, e me lembrei imediatamente do querido Chico Xavier, né, que me parece ser um grande exemplo deste homem de fé. Um indivíduo, um homem que não só se limitou a trazer-nos a mensagem do Cristo através das diversas obras que ele psicografou, mas, sobretudo, ele também exemplificou, ele viveu aquela mensagem que ele divulgava, né? Então, não há dúvida que temos aí um grande exemplo deste homem de fé, né? E lembrei-me de uma curiosidade também, quando ele já havia até desencarnado, e agora, não tem muito tempo, ele foi lembrado também, após, se eu não me engano, já são 20 anos, né, da sua desencarnação. Ele desencarnou em 2002, e esse ano, completando 20 anos da sua desencarnação, ele foi lembrado. E aí nós pensamos, mas por que ele foi lembrado e feito reportagens sobre a personalidade dele? Justamente porque ele é esse grande exemplo para todos nós, né? Exemplo do Evangelho, da vivência do Evangelho. E me lembro, então, de uma espécie de uma campanha que foi feita por um canal de TV, há alguns anos atrás, ele já havia desencarnado, para eleger o maior brasileiro de todos os tempos, né? E
Isso foi colocado para toda a população brasileira votar, e ele estava concorrendo, né, com grandes nomes da cultura, da história, etc. E quem foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos? O nosso querido Chico, né? Acreditamos que, se ele estivesse, na época, reencarnado, ele nem aceitaria isso, que ele não se importava com isso, né? Mas foi uma coisa feita por nós aqui na Terra. E não foram só os espíritas que o elegeram, né? A votação veio do Brasil inteiro. E o Chico foi, então, eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Não há dúvida, por conta desta vivência, né? Do exemplo de vida que ele foi vivendo a mensagem do Cristo, não só divulgando-a, mas vivendo-a também. Emmanuel, né, ainda na mensagem, ele vai destacar o valor dos homens a serviço do Evangelho, que não permitem que suas obras fujam às bases cristãs, né? E ele terminará, então, a mensagem dizendo: o serviço da divulgação é indispensável, mas todos devemos atentar para o valor do esforço próprio na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, né? Então, depois que eu li essa mensagem lá, eu falei, meu Deus do céu, olha que puxão de orelha, né? Não porque somos grandes pregadores do Evangelho, muito pelo contrário, somos bem pequenos, mas vamos às tribunas, né, divulgar esta mensagem do Evangelho. E a mensagem aí nos dá esse alerta, esse puxão de orelha. Não basta divulgar, tem que viver, Rinaldo, tem que viver. Muito bem. Mas, para a gente não ficar só por aí, eu fui buscar também, na obra do querido Chico, mais alguns textos, algumas histórias que eu vou compartilhar com vocês. E nós vamos, né? Claro, essas histórias dialogam de uma certa forma com a mensagem do Emmanuel, né? Para a gente trazer mais reflexões acerca desse tema. E a primeira historinha que eu vou compartilhar aqui com vocês, acredito que alguns aqui já conheçam, está lá no livro Contos e Apólogos, psicografia do Chico, de autoria do espírito Irmão X. Uma mensagem, uma historinha intitulada A Ficha. Nessa história, Irmão X vai nos apresentar o João Mateus. E ele vai dizer assim para nós que o João Mateus era um distinto pregador do Evangelho na seara espírita. E na noite que ele havia completado 50 anos, durante o sono físico, né? Depois dele ter se reunido com os amigos na casa dele, aí foi dormir. Durante o sono físico, ele desprendeu-se do corpo, né? E foi fazer um passeio pelo mundo espiritual. E ele estava se sentindo muito bem, se sentia leve, né? E avançando ali nas paragens espirituais, quando, de repente, surge-lhe um amigo espiritual, né? E esse amigo aparece-lhe e fala assim, ô João Mateus, espera aí um pouquinho. Para evitar qualquer surpresa desagradável no seu avanço aí pelo mundo espiritual, seria conveniente a gente dar uma olhada na sua ficha. O João Mateus não estava esperando por aquilo, né? Estava todo lá envolvido,
não esperava por aquilo, mas recebeu a ficha, né, que o mentor espiritual lhe entregou ali. E ele, com muita curiosidade, passou a ler tudo aquilo que estava escrito ali, né? E não, para não ter dúvida, estava lá o nome dele completo, né? A data de nascimento, o endereço dele, constava lá que ele teve pais que lhe ofereceram carinho, boa educação, conforto, ele teve uma juventude tranquila, constava lá a data do seu casamento, quando ele se casou, né? Mas constava também que ele havia se casado em regime de escravização da mulher. Olha aí, a ficha estava trazendo também algumas notícias nada boas, né? Constava lá a idade em que ele entrou para o espiritismo, o número de reuniões espíritas que ele frequentou, o número de palestras que ele havia proferido, 1.602 palestras, né? Aí eu já fui, quando eu estava lendo isso, eu já fui ficando preocupado. Eu que não quero fazer esse passeio aí pelo mundo espiritual, tá? Não quero ver essa ficha minha tão cedo. Deixo para a Celinha. Financeiramente, constava lá que ele tinha uma vida confortável com a família, né? Mas também constava que ele não encontrava tempo para auxiliar os filhos, os próprios filhos, na procura do Cristo. Constava lá a sua intolerância para com os vizinhos, a sua resistência às mudanças. Constava que ele nunca percebia que ofendia as pessoas, né? E constava, olha que curioso, né? Constava lá na ficha quanto de dinheiro que ele tinha na poupança. E, ó, vocês que ficam guardando dinheiro lá, até isso estava anotada lá na ficha dele, né? Mas, olha só, entretanto, para o Cristo, que o havia procurado na pessoa de necessitados, ele havia doado uma mísera quantia. Bom, gente, ele estava lendo a sua ficha. Aí ele chega num ponto que estava escrito assim: débito. Quando ele bateu nessa palavra débito, ele voltou para o corpo rapidamente. Acordou suando frio, né? Mas com aquelas impressões vivas na memória, tudo aquilo que ele havia vivenciado nesse passeio durante, né, o sono físico pelo mundo espiritual. Acordou impressionado, né, com aquela memória viva de tudo aquilo. E quando ele teve a oportunidade durante o dia de reencontrar os amigos, relatou para eles, né? Relatou aquele sonho. E ele tinha a certeza, ele guardava dentro de si a certeza que ele tinha tido uma experiência ali importante para ele, né? Um grande ensinamento, uma grande lição. E aí presta atenção, né, no que ele vai dizer para os amigos, né? Ele vai dizer assim, que ele pretendia renovar-se por dentro. Então, após aquela experiência, né, ele pretendia renovar-se por dentro. Reuniria agora, né? Agora ele reuniria palavra e ação, né? Percebeu, então, que essa experiência tinha sido valorosa para ele, muito importante. Mas irmão X vai encerrar esta narrativa dizendo para nós que naquela noite João retornou à pátria espiritual. Ele teve um ataque cardíaco e desencarnou. Antes, esqueci-me aqui de dizer
ele havia planejado com os amigos edificar um orfanato dedicado às crianças abandonadas, né? Mas, durante a noite, foi surpreendido por esse infarto e retornou à pátria espiritual. Então, fiquem aí com a experiência do João Mateus. O tempo esgotou-se para ele, né? Nesse mesmo livro, Contos e Apólogos, Irmão X nos traz uma outra experiência. Ele traz a experiência do Gustavo Torres. E ele vai dizer assim, que o Gustavo Torres era um espiritualista consciencioso, né? Um cara cuidadoso, cauteloso. E numa certa manhã, ele estava num quarto, num escritório lá da sua casa, e ele estava anotando em uma folha de papel algumas frases que ele utilizaria nos comentários evangélicos que ele faria na noite seguinte. Ele fazia palestras, né, do evangelho e estava lá preparando essa palestra, anotando várias frases numa folha de papel. E o irmão X compartilhou conosco, né, as frases que ele escrevia, e eu vou compartilhar com vocês também. Então, ele estava anotando lá, né? O próximo de qualquer procedência é nosso irmão, credor de nosso melhor carinho. O caluniador é um teste de paciência. Ele escreveu: quando somos vitimados pela ofensa, estamos recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar. Ele escreveu: desesperação é chuva de veneno invisível. Ele anotou: a desculpa constante é garantia de paz. Ele anotou: não ouvides que a irritação em qualquer parte é fermento da discórdia. Suporta a dificuldade com valor, porque a aprovação é recurso demonstrativo de nossa fé. Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Se alguém aparece como instrumento de aflição em tua casa, não fujas ao exercício da tolerância. E, por fim, ele anotou: a calma tonifica o espírito. E, justamente, quando ele havia terminado de fazer essa última anotação, adentrou no seu escritório, no local onde ele estava, uma senhora que trabalhava na sua casa. E ela estava trazendo para ele um chocolate quente, né? Ela havia preparado como se fosse um lanche para ele. Só que, quando ela estava preparando esse chocolate, ela não havia percebido que uma mosca havia pousado no chocolate lá, no leite. E a mosquinha morreu ali. Ela não viu isso, levou para ele. Quando ela entregou, olha, meus irmãos, é o irmão X que vai nos dizer, né? Quando ela entregou para ele o chocolate quente e ele viu a mosca pousada no chocolate, para quê? O Gustavo Torres mudou, transformou-se. Ele brigou com a empregada, falou ríspido com ela tentou se desculpar, mas ele foi inflexível. Xingou, esbravejou, e o irmão X, como muitas vezes, né,
costuma ser irônico, ele usa de uma ironiazinha, né? Ele vai dizer assim: o conferencista da arte de ajudar, né? Mas mal aquele incidente havia terminado, um caminhão invadiu o terreno da sua casa. O motorista havia perdido o controle, invadiu o terreno da sua casa, quebrando-lhe o muro, né? E aí, meus irmãos, minhas irmãs, o Gustavo Torres, tomado de cólera, esbravejou com o motorista tentou se desculpar, mas ele também não aceitou, brigou, xingou, e aí então ele liga para a polícia, vai ligar para a polícia. E enquanto ele liga para a polícia, as crianças que estavam, os meninos que estavam brincando na rua, aproveitaram que o muro havia caído, entraram correndo. Ele tinha um jardim que ele cuidava com muito esmero, né? E aí os meninos invadiram o jardim, começaram a brincar ali, pisando, pisoteando as plantas. E aí o nosso Gustavo Torres teve nova indisposição, né? Falou, brigou, xingou, até que a polícia chegou. A polícia chegou e aí ele volta ao gabinete onde ele estava fazendo aquelas anotações que ainda há pouco nós compartilhamos com vocês. Ele volta para o gabinete e aí olha para aquela folha onde estavam as suas anotações e lê uma delas que ele havia dito, que ele havia escrito. Estava escrito lá: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. E irmão X vai terminar essa história dizendo, prestem atenção nessa parte, deteve-se novamente na frase preciosa que escrevera e reconheceu quão fácil é ensinar com as palavras e quão difícil é instruir com os exemplos. E, envergonhado, passou a refletir. E nós também. Vocês estão cansados e cansadas? Vou apresentar mais uma para a gente aqui. Essa também da produção psicográfica do nosso querido Chico, só que de autoria de Hilário Silva, do livro A Vida Escreve. Nessa narrativa, Hilário Silva vai nos apresentar a Dona Rosália. E a Dona Rosália colaborava em uma casa espírita na evangelização da criança. Ela era evangelizadora. E num desses dias, né, que tinha evangelização, antes de ela sair, ela foi até a cozinha da sua casa e guardar no armário um pedaço de doce de goiabada. Ela foi, né, até o armário e falou com a senhora que ajudava ela lá na cozinha: olha, eu vou deixar esse doce de goiabada aqui e ele é para as nossas visitas que nós vamos receber mais tarde, então não pode mexer, né? E saiu. Mas logo depois que ela saiu, entrou na cozinha a Joaninha, que era a sua filhinha caçula, de mais ou menos 5 anos. Ela foi também naquele mesmo armário que a mãe havia guardado o doce de goiaba, né, a goiabada. Ela viu que a mãe tinha guardado lá, mas ela não pegou a goiabada, não. Foi lá ver outra coisa. As duas foram para a evangelização. O Hilário Silva nos vai dizer que naquele dia, né, o tema da aulinha, da aula, né, que a Dona Rosália ministrava às crianças era sobre a mentira.
E ela falava para mais de 30 crianças. Mas ela ia contando aquelas histórias, né, assim, de deixar as crianças de cabelo em pé, né? Então, uma das histórias que ela estava contando, talvez vocês já ouviram essa história, né? Ela é muito conhecida também, é daquele menino, né, que gostava de pregar peças das pessoas, né? Só que um dia, quando ele realmente estava passando aperto, né, não era mentira, era uma verdade, as pessoas não acreditaram nele, né? Então, ele gostava de enganar as pessoas e dessa vez ele, coitado, se deu mal. Ele acabou morrendo afogado porque quando pedia socorro, porque as pessoas não acreditaram que ele estava se afogando, né? E a dona Rosália, então, contava essas histórias para as crianças de forma que elas estavam muito impressionadas, né? E para dar um tempero a mais, né, na história, ela ainda vai dizer assim, né? Se tem aí algum evangelizador, não façam isso, tá? Ela falava para as crianças: olha, eu sempre ouvi dizer que as pessoas mentirosas trazem defeitos na boca. Algumas perdem a língua e outras ficam de lábios tortos, né? Ora, depois de ouvir essas histórias, vocês já podem imaginar como é que essas crianças estavam, né? Impressionadíssimas com com aquelas histórias, com aquela aulinha sobre a mentira, né? Bom, terminou a aula, ela voltou para casa com a filhinha, e ela estava então sentada na poltrona da sua sala, descansando, quando batem-lhe a porta, né? E aí era uma vizinha. A vizinha, Dona Rosália, a mamãe pediu aqui para vir ver com a senhora se a senhora teria doce, um pedaço de goiabada para dar para ela. E aí, o que vocês acham que a Dona Rosália fez? Ela falou: ah, minha filha, hoje nós não temos goiabada. Olha, ela tinha acabado de dar uma aula sobre a mentira e estava mentindo ali para a vizinha. Mas a Joaninha estava por perto e viu quando a mãe falou, né, que não tinha doce de goiabada. Ela falou: não, mamãe, tem sim, tem sim. A dona Rosália ficou muito sem graça, né? Porque ela não esperava aquilo. Ah, minha filha, tem, tem. Ela sabia que a mãe havia guardado a goiabada lá no armário, puxou a mãe, vem cá, mamãe. Levou a mãe até o armário e a dona Rosália, então, não teve jeito, entregou todo o doce de goiaba para a vizinha, né? E depois, olha, vejam vocês que ela estava tendo uma lição ali, uma grande lição, né? Depois disso, ela pega e senta-se na poltrona e fica pensativa, né? Com aquela lição viva que ela tinha acabado de receber. A Joaninha, vendo a mãe naquele estado, vai se aproximar dela e carinhosamente vai falar: mãezinha, eu sei que a senhora não sabia onde estava a goiabada. Eu tive, foi muito medo da senhora ficar com a boca torta. Aí a dona Rosália abraça a filha com muito carinho e vai falar assim: olha, não se preocupe, Joaninha, tudo está muito bem. As nossas visitas de hoje não terão doce, mas a mamãe terá a sua consciência tranquila, né? Olha que beleza aí. Bom, meus amigos, eu trouxe essas três histórias porque, de uma certa forma, elas dialogam com a mensagem de alerta que Emmanuel traz para nós
através do homens de fé, né? Chamando-nos a atenção, né? Aqueles que divulgam o evangelho, né? Que propagam a mensagem do Cristo. É fundamental não só divulgar essa mensagem, mas, sobretudo, vivê-la, né? Colocá-la em prática. Mas nós vimos que as nossas personagens aqui tiveram uma certa dificuldade, né? O nosso João Mateus, o tempo esgotou-se para ele, né? O Gustavo Torres, que, embora preparando lá o estudo, quando veio os desafios, ele escorregou, ele falhou, né? E a dona Rosália, que foi salva pela Joaninha ali, né? Mas também, né, tinha acabado de transmitir a mensagem sobre a mentira e estava mentindo, né? Mas por que isso, né? Porque, na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, nós acreditamos que João Mateus, Gustavo Torres e Dona Rosália nos representam. Nos representam. Nós, acredito que muitos de nós, se não situações parecidas, mas, né, se não situações iguais, mas parecidas, nós já vivenciamos, né? Mas, Rinaldo, mesmo você divulgando o evangelho, sim, minhas irmãs e meus irmãos, mesmo divulgando o evangelho, às vezes nós escorregamos, nós falhamos, né? Nós acabamos, né? Aquilo que a gente divulga, a gente às vezes acaba falhando e não praticando. Mas qual que é a lição que nós podemos tirar disso aí? Será que Chico Xavier vai psicografar essas mensagens para colocar em evidência os nossos erros, as nossas dificuldades? Evidentemente que não. Isso é um alerta para nós, para que nós possamos, através desse espelho, né, desses exemplos, nós também possamos olhar para nós, né, e nos identificarmos e aprender também com essas lições, com essas experiências. E eu refletia sobre essa mensagem, né, sobre essas histórias, né, e gostaria de dizer assim para vocês: penso que se faz fundamental para nós nos conscientizarmos da nossa imperfeição, nos conscientizarmos de que somos espíritos imperfeitos e que, embora estejamos tentando, lutando, buscando o nosso autoaperfeiçoamento, a nossa autoeducação, nós ainda falhamos, nós ainda escorregamos muitas vezes na nossa caminhada aqui na Terra, diante dos diversos desafios da nossa, que a existência, né, nos apresenta nessa grande jornada. Agora, essa conscientização da nossa imperfeição não é para que nós a coloquemos como uma desculpa para nós continuarmos errando, não é nesse sentido, né? Isso faz parte do nosso autoconhecimento, né? Faz parte de se autoconhecer, reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações, e a partir deste reconhecimento, nós trabalharmos para superar essas dificuldades, para superar aquilo que ainda nos causa problema, é difícil para nós, né? Então, essa conscientização da nossa própria imperfeição
não é uma desculpa para o erro, mas o autoconhecimento, né? Porque acreditamos que nos conhecendo bem, né? E aí é cada um de nós, cada um consigo mesmo, fazendo a sua autoanálise, né? Mergulhando em si mesmo para descobrir-se, ver as suas dificuldades, as suas fraquezas e assim, conhecendo-as, trabalhar, lutar por vencer, por superá-las, né? E então, para a gente fechar essas reflexões, eu vou compartilhar, então, uma última mensagem com vocês. Agora, de Joana de Ângeles, está lá no livro Messe de Amor, onde ela escreve assim, ela intitula essa mensagem, Embora imperfeito. Há quem, a pretexto de imperfeição, silencie o verbo edificante nos lábios, enjaulando a mensagem consoladora. Isso porque, minhas irmãs e meus irmãos, muitas vezes alguns de nós vai arrumar uma desculpa, né? Até para assumir os trabalhos, até para abraçar os trabalhos, né? Eu sou imperfeito, isso não dá para eu fazer, isso não é para mim, colocando a desculpa da imperfeição para não assumir os compromissos com o Cristo. E aí Joana fala: há quem, a pretexto de imperfeição, silencie o verbo edificante nos lábios, enjaulando a mensagem consoladora. Há quem, em nome da imperfeição, paralise os braços no ministério da saúde moral, encarcerando a ação salvadora. Há quem, justificando a própria imperfeição, mobilize a preguiça, espalhando a inutilidade. Há quem diga que imperfeito nada pode fazer pelo próximo, considerando estar arrojado nos mesmos sítios de infelicidade e aflição. Unge-te, porém, de amor e levanta-te da iniquidade para socorrer outros iníquos. O amor é árvore que, para produzir, necessita ser plantada. A doutrina espírita ensina que ninguém renasce na terra para o cultivo dos miasmas do pretérito, nem preservação dos males dos tempos idos. Reencarnação é bênção, bondade é luz. Antes de mergulhar na carne, todos rogamos os títulos da dor e do sofrimento para compreendermos melhor as dores e os sofrimentos dos que seguem ao nosso lado. Ninguém falará com precisão daquilo que ignora, por falta de experiência pessoal. É por essa razão que muitas vezes ensinarás resignação, embora avassalado pela inquietude. Falarás da enfermidade com a alma enferma, consolarás necessitados de consolação, acenderás luz de entendimento, carecendo de compreensão. Pregarás justiça para os outros, esmagado pela impiedade alheia. Colocarás bálsamo em feridas, guardando úlceras não cicatrizadas no cerne do ser. Enquanto alguns aguardam sublimação para se dispor ao auxílio, ajuda tu. Todos carregamos agonias nos íntimos tecidos da alma, e o trabalho de auxílio aos outros é medicação colocada em nossa própria dor. Enquanto ensinas a paz e sentes a ausência dela em teu coração, ou preconizas, aconselha, recomenda, luta contra as tentações, perseguido pelas tenazes do mal, aprimoras-te,
exercitando o espírito no dever claro e digno que se transforma lentamente em escada de ascensão libertadora. E, crucificado na imperfeição, avança intimorato, sem temor, destemido, recordando o Mestre, que, amargurado e esquecido por quase todos os amigos, aparentemente vencido numa cruz de vergonha e impiedade, alçou a alma dorida ao Pai misericordioso, pensando as feridas do coração humano de todos os tempos, e ainda pediu amoroso: perdoai, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa também tu e ama, ajudando sempre. Com estas palavras de Joana de Ângeles, minhas irmãs, meus irmãos, eu encerro aqui essas reflexões que eu teria para nós esta noite. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Bom, eu agora estou preocupada que eu não vou dormir essa noite. Porque eu estou com medo de